que está limitando a sua vida não é a falta de capacidade. É a imagem que você criou sobre quem você acredita ser. Porque ninguém consegue sustentar por muito tempo uma vida maior do que a própria identidade. Muitas pessoas dizem que querem crescer, que querem ter uma vida melhor, que querem resultados diferentes, que querem ser pessoas diferentes. Ou seja, que querem uma vida diferente. Mais leve, com mais clareza, com mais compreensão, com mais paz, com mais tranquilidade, com melhores resultados, com mais prosperidade, com mais abundância. Só que a grande questão é que elas continuam se enxergando internamente como uma pessoa insuficiente, escassa, pequena, incapaz, como uma pessoa não merecedora, insegura. Percebe como essas coisas são incoerentes? Não tem como você se perceber dessa forma e conseguir alcançar os resultados que eu citei aqui anteriormente, porque uma coisa é muito diferente da outra. Não tem como eu conquistar algo que eu nem acredito que eu mereço ter. Só que o grande ponto é que mesmo sem perceber, as pessoas acabam vivendo reféns dessa identidade, dessa autoimagem que criaram sem nem saber que estavam criando. E nesse vídeo eu quero te explicar o porquê que a autoimagem é tão importante para que você consiga conquistar aquela vida que você tanto deseja, os resultados que você tanto almeja para sua vida. Então, primeiro, vamos entender o que significa de fato a autoimagem. Autoimagem é a forma como nós nos enxergamos. É tudo aquilo que a gente acredita que nós somos capazes ou não somos capazes de fazer, de ter ou de ser. Essa autoimagem, ela foi construída ao longo da nossa vida, com as nossas experiências, com a convivência com os nossos cuidadores, desde lá da infância, com aquilo que a gente viu, ouviu, com aquilo que a gente experienciou, enfim, a gente foi construindo essa imagem que nós temos de nós mesmos a partir daquilo que a gente vivenciou, a partir do que as pessoas falaram que a gente era, não era, podia, não podia, a partir daquilo que as pessoas contaram pra gente o que era certo, o que era errado, o que era bom, o que era ruim, enfim, a gente foi absorvendo tudo isso e criando literalmente uma imagem mental de nós mesmos, com o que a gente pode fazer ou não pode fazer, como a gente se comporta, como a gente fala, os resultados que a gente tem, a forma como a gente se comporta frente a uma conquista ou a uma derrota, enfim, sobre absolutamente tudo em relação a nós. Só que o grande problema é que a gente acaba construindo essa autoimagem sem perceber, ou seja, de forma inconsciente. Então, muitas vezes, a gente constrói uma imagem de nós mesmos que não corresponde aos objetivos que a gente deseja conquistar na vida adulta. Porque a gente construiu essa autoimagem de uma pessoa fracassada, de uma pessoa insuficiente, de uma pessoa não merecedora, de uma pessoa pequena. E a gente fez isso não propositalmente, mas a gente fez isso porque a partir do que a gente interpretou da nossa vida, era isso que a gente acreditou que a gente era ou podia ser. Só que a partir do momento que eu percebo que eu quero resultados diferentes, essa autoimagem pequena, limitada, não é coerente com esses resultados melhores ou maiores. Então, sempre que eu tentar conquistar algo maior, eu vou acabar me sabotando para voltar ali, comprovar aquela autoimagem que eu criei, ou seja, as crenças que eu tenho em relação a mim. E para você entender um pouquinho melhor sobre a autossabotagem, eu fiz também um vídeo exatamente falando sobre isso, explicando tudo como funciona, por que a autossabotagem existe e a função dela. E ela se encaixa perfeitamente aqui. Então eu vou deixar o link desse conteúdo também, caso você queira assistir, porque é bem relevante e pode complementar esse assunto aqui. Então, a partir de tudo isso, a sua mente, ela tem narrativas muito sólidas, muito bem consolidadas de quem você é. Por exemplo, você não é suficiente, você não se comunica bem, você não é capaz, você não pode conquistar resultados melhores ou maiores, você não pode ser uma pessoa próspera, você não pode ser uma pessoa rica, você não pode conquistar mais do que você já tem, você não dá conta, você não é suficiente, ou seja, infinitas histórias, ideias e frases e conversas mentais que a gente sabe que acaba rodando aí dentro da nossa mente de forma automática. Tudo isso a partir daquilo que um dia a gente acreditou, reforçou, deu ouvidos e acabou se estabelecendo internamente. Só que, claro, quando tudo isso aconteceu, a gente não tinha tanta informação assim, a gente não sabia que isso nos faria mal e que a gente deveria fazer de uma forma diferente. Então a gente simplesmente acatou tudo isso, a gente estabeleceu
estabeleceu essa autoimagem e hoje a gente se percebe travado dentro da nossa própria vida, sem conseguir dar os próximos passos, sem conseguir as mudanças que a gente desejava. Então a gente precisa entender o que a gente faz para sair dessa armadilha que nós mesmos criamos. Porque também existe um grande perigo em relação a tudo isso. Porque depois de um tempo, de tanto a gente ouvir essas ideias, essas frases, afirmações internamente sobre incapacidade, sobre limitação de nós mesmos, a gente passa a acreditar e a gente nem questiona mais isso. A gente só assume de acordo com quem nós realmente somos. Ou seja, eu não sou capaz mesmo e eu não vou nem mais tentar tocar nesse assunto. Já me convenci, isso aqui não é pra mim, eu não nasci pra isso, não tenho sorte pra isso, não levo jeito. E a gente vai se rotulando, se definindo como uma pessoa que não pode fazer determinadas coisas. Só que, na verdade, é importantíssimo a gente saber que essa limitação foi nós que colocamos para nós mesmos. Ou seja, ela só existe aqui dentro da nossa cabeça. Não é uma verdade. Não significa que se você, por exemplo, tem medo de falar em público, tem vergonha, não se comunica bem, você nunca vai conseguir fazer isso na sua vida. Essa é só uma crença que você tem e que você acatou como uma verdade absoluta para sua vida, se definiu como uma pessoa assim, mas não é a realidade, é só algo que você criou para sua vida. Se você quiser mudar isso, mudando as crenças que você tem sobre si mesma e praticando de acordo com as novas crenças que você está estabelecendo, você em pouco tempo consegue mudar e perceber que era só uma crença que você mesma colocou para ti. E basicamente, a nossa autoimagem, ela vai determinar tudo na nossa vida. O nosso posicionamento, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos, o que a gente vai fazer, as decisões que a gente vai tomar, porque tudo na nossa vida a gente vai fazer baseado no que a gente acredita sobre nós e sobre o que a gente pode ou não fazer. Eu não vou aceitar, por exemplo, fazer um projeto muito grande no meu trabalho que eu acredito que eu não dou conta, que eu acredito que eu não sou suficiente, que eu não sou boa. Isso é incoerente, eu não vou querer. Eu vou ficar o mais distante possível disso, porque eu já acredito que eu não posso. Ou seja, eu já tenho essa certeza estabelecida. Eu nem abro as possibilidades ali para entender se pode dar certo, como eu faria aquilo. Eu nem abro possibilidades. Ou, por exemplo, eu acredito que eu não mereço bons relacionamentos ou que eu não nasci para viver um bom relacionamento. Então, eu não vou aceitar, digamos assim, ou vou querer sempre me manter afastada de qualquer pessoa que queira me proporcionar um relacionamento leve, tranquilo, com paz, com amor, com unidade. Então percebe? As coisas que a gente estabeleceu, muitas vezes, para nossa autoimagem, fazem com que a gente fique em padrões limitados e a gente acabe rejeitando as coisas boas, melhores, maiores que poderiam vir para nossa vida. A gente fica tão apegado a essas ideias, a esses condicionamentos, que a gente acaba abrindo mão de viver o melhor, simplesmente por acreditar que a gente merece aquela migalhinha, que a gente merece aquela limitação, que a gente merece mesmo ser só aquela pessoa pequenininha, irrelevante, insuficiente, com medo. Tudo isso nós criamos a partir do que a gente acredita. Então olha só o quanto a gente não dá tanta importância para algo que determina toda a nossa vida, que é a nossa mentalidade, que é a nossa consciência, que é a nossa forma de perceber a nós mesmos e a vida. E aí a gente entra num outro ponto que é extremamente importante também, que é o fato de que nós sempre vamos criar uma vida coerente com aquilo que nós acreditamos merecer. Então, se nós acreditamos que nós merecemos muito pouco, se nós acreditamos que nós merecemos um relacionamento não tão bom, se a gente acredita que a gente merece um salário pequeno, se a gente acredita que a gente merece literalmente viver na mediocridade em todas as áreas, é justamente isso que a gente vai viver, é justamente isso que a gente vai fazer para nossa vida, porque é como se nós estivéssemos literalmente procurando somente isso. É como se a gente estivesse tentando comprovar todos os dias isso, essa mediocridade, porque é o que eu acredito, é o que eu vibro, é o que está instalado internamente, aquilo que eu alimento dentro de mim. Então eu busco viver isso e sempre a gente vai viver isso. A nossa vida sempre vai ser compatível com aquilo que a gente acredita. E é justamente por isso que, se você quer resultados diferentes, se você quer resultados maiores, melhores, se você quer alcançar outras coisas na sua vida,
É necessário que você mude a forma como você se vê, as crenças que você tem em relação a si mesmo e à vida. Porque sem alterar essas crenças, você não vai conseguir alcançar esses novos resultados. Porque lembre, você sempre vai criar para sua vida aquilo que é coerente com o que você acredita. Se você acredita que merece pouco, é somente esse pouco que você vai conseguir alcançar na sua vida. Só que da mesma forma, se você acredita que você merece muito, você abre possibilidades e você consegue criar esse muito para sua vida. Porque se você acredita que você merece muito, você não pode mais continuar acreditando que você é incapaz, que é insuficiente, que não é merecedor, que não dá conta, ou seja, tem que mudar todo aquele esquema de crenças antigos que você tinha. Então percebe a importância de você entender aquilo que você acredita e aquilo que você espera, ou deseja, ou quer conquistar na sua vida, porque a partir disso você precisa entender que se você tem resultados pequenos, medíocres, e você quer algo maior, melhor, você quer alguma mudança na sua vida, não importa em qual área seja, você tem que entender o que você acredita sobre você, o que você acredita sobre o que você pode ter, ser ou fazer. Aquilo que você acredita vai determinar, porque você nunca vai conseguir viver na sua vida algo maior ou acima do que você acredita. Sempre vai existir uma coerência entre aquilo que você acredita e aquilo que você vive. Então, saber disso, lembrar disso e trabalhar para reorganizar essas crenças, esses padrões e sair desse piloto automático é o que vai fazer com que você mude de fato a sua vida e os seus resultados. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que você já passou por isso ou você conhece alguém que passou por uma situação assim, de surgir uma oportunidade extraordinária para essa pessoa, seja de trabalho, de estudo, seja de qualquer coisa, surgiu uma oportunidade muito boa para a vida daquela pessoa. Só que essa pessoa, ela não consegue sustentar essa decisão ou ela não aceita essa oportunidade na vida dela e aí ela acaba perdendo essa oportunidade. E isso acontece e é bastante frequente, inclusive, justamente porque a pessoa ela não consegue sustentar isso, porque ela não se enxerga como capaz. Ou seja, se eu acredito que eu não sou capaz ou que eu não sou merecedora de algo, eu vou rejeitar, eu não vou aceitar, eu não vou sustentar para minha vida. Então eu vou perder, mesmo que seja uma oportunidade maravilhosa que veio aqui bater na minha porta, que me ofereceram, que está aqui na minha frente. Eu não vou dar conta de aceitar, ou eu vou encontrar formas de justificar o porquê eu não quero ou não posso aceitar aquilo. Talvez realmente surjam justificativas que parecem que fazem muito sentido, mas a grande verdade é que nenhuma dessas justificativas realmente justificam a resposta, porque o que justifica o não sustentar ou não aceitar ou perder a oportunidade é justamente a forma como a pessoa se vê, que normalmente é como uma pessoa que não dá conta, que é incapaz, que não tem como ela fazer aquilo ou que aquilo é demais para a vida dela. Então perceba o quanto isso é importante, perceba o impacto que isso tem na nossa vida e quanto isso pode fazer que a gente acabe de certo modo perdendo boas oportunidades na nossa vida. Bom, então se o seu objetivo é alcançar coisas diferentes na sua vida, você já deve ter entendido que é necessário que a sua autoimagem acompanhe, ou seja, que você faça alterações para que você se permita tentar, que você seja capaz de sustentar essas mudanças no longo prazo e aí sim você acabe se tornando uma pessoa diferente com resultados diferentes. Então você vai sim precisar mudar a sua autoimagem. E como que a gente faz para mudar essa autoimagem, para sair desse padrão repetitivo, enfim, para se libertar dessas limitações que nós mesmos colocamos na nossa vida? Primeiro, é preciso que você obtenha consciência, no sentido de entender que isso existe, entender que acontece e perceber essa narrativa interna de fato em ação na sua vida, no cotidiano, no dia a dia, em questões ordinárias. Pois você começa a questionar essas certezas que você tem, que são as suas crenças, que dizem que você não é capaz, que não pode, que é pequeno, que é limitado, ou seja, quem disse isso? Quem colocou esse rótulo em mim? Quem falou que eu não posso? Quem falou que eu sou incapaz? Quem falou que eu não dou conta? De onde veio tudo isso? Ou seja, questionar aquela certeza, aquela crença. E também adotar novos comportamentos.
Ou seja, começar a mudar algumas coisas que antes você considerava como impossíveis, ou que você não poderia, ou não deveria, ou não conseguiria fazer, para que aí você vá linkando o seu comportamento com a mudança que você está tendo internamente. Você já está mandando novos comandos para o seu cérebro, no sentido de questionar, de obter consciência, de mandar novos comandos, novas crenças, de que você é capaz, de que você pode, de que é possível, de que tem como, de se enxergar de uma forma diferente. E aí você vai tendo comportamentos que são coerentes com essas novas crenças que você está tentando estabelecer. E uma coisa vai reforçando a outra, ou seja, você contribui para o seu processo. Você se comporta para ajudar a comprovar aquela crença que você está tentando fazer com que o seu cérebro realmente entenda que é uma nova verdade, que é uma possibilidade, que existe algo diferente do que aquilo que ele acreditou a vida toda. E aí você repete isso muitas vezes. E aí você talvez se pergunte, tá, mas quanto tempo eu vou precisar repetir? Quantas vezes? Pensa assim, a pessoa que você é hoje, a autoimagem que você tem, que está completamente sólida e estabelecida, você veio construindo ela desde que você era uma criança. Então pensa quantos anos você ficou repetindo, reforçando, se comportando, falando e pensando de forma coerente para construir essa autoimagem limitante que você tem hoje. Então, para você construir uma nova, obtendo compreensão, consciência, com uma intensidade muito grande e realmente colocando em prática, pensa que não vai ser do dia para noite. Talvez não vá precisar de tanto tempo quanto você levou para construir essa, porque com o conhecimento de forma consciente é diferente de que de forma inconsciente quando a gente está fazendo qualquer coisa. Mas você vai precisar passar por esse processo de repetição e dar o tempo para que você vá ensinando o seu cérebro, para que você vá realmente conseguindo se perceber de uma forma diferente, que você consiga realmente acreditar coisas diferentes sobre você. E também um ponto muito importante é você parar de reforçar aquela imagem antiga, parar de dar ouvidos, parar de concordar, parar de compactuar com aquelas ideias limitantes pequenas que você tinha anteriormente. É parar de dar espaço para isso. Realmente é não concordar com essa limitação, não aceitar que você não é capaz, que você não pode, não, isso não faz mais parte. Você realmente vai enfraquecendo todas essas ideias limitantes de você. Porque na verdade você não nasceu para viver histórias limitadas que você criou de você mesma. Agora é hora de você criar uma história que realmente você deseje, que faça sentido, que te leve ao próximo nível, que te faça conquistar as coisas que você sempre sonhou. Só que para isso você vai precisar passar por esse processo de reformulação interna, de mudar a forma como você se vê. Porque para você conquistar esses resultados, vai ser necessário que você seja uma pessoa diferente. E você vai ser uma pessoa diferente a partir do momento que você consiga se enxergar de uma forma diferente. A partir do momento que você começar a acreditar nas suas capacidades, habilidades, potencialidades, acreditar em coisas diferentes sobre você, em coisas melhores, maiores, de possibilidades e não de limitações. É isso que de fato vai fazer diferença, porque enquanto você fica acreditando na história limitada, é isso que você vai poder viver na sua vida, porque é isso que é coerente. A partir do momento que você começa a acreditar em coisas maiores, em coisas diferentes, você começa a criar justamente isso para sua vida, porque é o que é coerente com aquilo que você acredita. E eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui embaixo para me sinalizar e também se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até o próximo!